Olá pessoal do curso Luther King, eu sou o Eduardo Gafa Fischer, professor de inglês, e hoje a gente tem algumas coisas especiais para falar sobre um tema muito comum em qualquer texto, não importa ele, o formato dele, que são as preposições, tá? E a gente tem também, além disso, conforme a gente tem trazido em todas as nossas aulas, alguns objetivos especiais aqui das nossas sacadas de inglês. Primeiro deles o quê? Que a gente vai trabalhar para buscar um rápido desenvolvimento do seu vocabulário. Tá? Isso é importante demais para a leitura, que é a habilidade cobrada em qualquer tipo de prova de vestibular, Enem, o que seja, ok? Vamos também trabalhar o aumento da sua capacidade de interpretar textos, claro, por meio do vocabulário, naturalmente, e também vamos trabalhar fortemente para que você possa reconhecer expressões idiomáticas bastante importantes. Agora, antes de nós começarmos, eu queria fazer uma pergunta que vai tomar 5 segundos. Fala para mim, ou pensa comigo, qual é o teu comprometimento, o teu grau de comprometimento para você passar no exame, na prova, no Enem, no vestibular que você quiser? Pensa um pouquinho. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, se o seu grau é 0, vou te dar um conselho. Levanta, desliga o computador e vai fazer outra coisa. Agora, se o teu grau é 1, 2 ou 3, pensa se ele pode crescer. Se o teu grau é 4, 5 e 6, tá ficando bom. E se o teu grau é 7, 6, 7, 8 ou 9, as tuas chances são maiores do que todos os outros. Todo mundo consegue aumentar a sua escala. Inclusive, você pode chegar a 11, 12, 13% de engajamento, de comprometimento para conseguir o que você quer. Se isso acontecer, relaxa, o sucesso está garantido. Beleza? Vamos começar então a falar sobre preposições. Então, um vocabulário rápido nosso das prepositions, tá? Importantíssimo conhecê-las porque elas vão estar, repito, em qualquer tipo de texto que você for ler, tá? E a gente começa então com about, cuja tradução geral é sobre. Depois a gente passa por above, que dá a ideia de acima de, e que tem o seu oposto em below, com a tradução de abaixo de. Depois, across, que dá uma ideia de estar do lado oposto ao falante. Bastante interessante essa expressão. Against, que dá a ideia de contra. Também, veja o sentido negativo que essa preposição carrega consigo. Among, tá? Que tem a tradução de entre, se contrapõe à expressão, à preposição between. E genericamente falando aqui, quando é que a gente usa um, quando é que usa outro? O among a gente vai usar quando algo ou alguém estiver entre mais de 2 pessoas ou coisas. E between, aí sim, genericamente falando, ok? Quando algo ou pessoa estiver entre 2 pessoas ou coisas. Essa é a diferença básica entre among e between. Fechado? Vamos trocar de página então, vamos passar para um pouquinho mais de informação importante. Around. Adoro essa aqui. Até falar é legal. Experimenta pronunciar aí, ó. Around. Olha como a tua boca mexe. Que coisa mais bonita. Around. Certo? Tradução dela. Ao redor de, por volta de. Muito bacana também. E depois, segura que a gente já vai ver exemplos com essa. Não vai deixar solto assim, tá legal? Fica tranquilo. Aí entra uma outra que confunde muita gente. A preposição at. E não esquece que at também é o arroba, quando a gente dá o endereço eletrônico da gente, tá? Só para fazer constar. Mas aqui, traduções que ela pode ter, em, no ou na. Mas isso não interessa tanto para a gente. O que mais importa em relação a at é a interpretação que você vai dar para ela. Tá? Então a gente tem aqui, quando usá-la onde alguém está, ou para indicar horas, momentos, idades e épocas. Relaxa aqui que eu tenho coisas para complementar a respeito de at, que é uma das preposições que mais traz para a gente um pouquinho de confusão. Trocando, a gente vai para before, que dá a ideia para nós de antes de um período, tá? Ou na frente de alguém, dependendo de se ela estiver dando uma noção de local, tá? E que se contrapõe a after, que é depois. Essas são bastante comuns, tá? Acredito que você já as conheça. Behind, a ideia de atrás, e que tem o seu antônimo in front of, que é na frente de. Tá, fica fácil de percebê-las também. Beyond, que dá uma noção de além de, estabelecendo um limite, não cruze além daquela linha, por exemplo, beyond that line. E o by, que é uma preposição também bastante versátil, que é muito usada em construções de voz passiva, ou para falar que alguma coisa que é feito por alguém, no caso da voz passiva, ou que alguma coisa que é feito pelo fulano, ou que está pela proximidade de algo, tá? E nós vamos ver exemplos com ela para tornar um pouquinho mais claro isso para ti, ok? Saímos dessa coleção, vamos passar para uma outra coleção de palavras bem importantes. A preposição for, tá? Que dá a ideia de por. Por
no sentido de fazer algo por alguém, no lugar de alguém. Aqui está uma diferença bem substantiva em relação a to. Tá? A gente usa to como para alguém e for por alguém, no lugar de alguém. Muita gente faz essa confusão e é importante esse registro. Tá? From, que dá a ideia da proveniência, de onde alguém vem ou de onde algo vem, tá? De onde é proveniente. E o in, que também é uma preposição bastante polêmica, que dá para a gente, depois nós vamos ver um pouquinho com mais vagar, mais atenção, tá? A ideia de dentro de algum local, em algum lugar. Tá? E ele também marca um período de tempo, de séculos, anos, meses, estações do ano ou períodos do dia. Depois, como eu falei, a gente vai tornar a ver um pouquinho melhor in, on e at, que são as três mais de todas as preposições, tá? O off nos dá uma ideia de oposto do on. Lembra do teu celular? Quer dizer, você põe o seu celular off ou deixa ele on para estar ligado? Isso é bastante fácil de perceber, tá? E denota, então, o afastamento aqui, no caso do off, uma separação, um afastamento. Lembra também do off, aquele que tu usa para evitar que os mosquitos cheguem perto de ti? Lembrou? Ah, boa! Longe de mim, off me. Boa! O on, que eu já também mencionei, dá a noção de em ou sobre ou em cima. Lembra? Tu nunca vai esquecer de the book is on the table? Essa é muito sem graça, mas essa é verdadeira para fazer tu lembrar que o on é usado sobre uma superfície, certo? Então ele dá que tipo de superfície? De costas, de ilhas, fazendas, rios, lagos, estradas, ruas e avenidas. Mas isso, relaxa, que nós vamos ver com tranquilidade logo logo, tá? E o over, que também dá uma ideia de sobre, um pouquinho diferente do on, tá? De sobre, em cima, ou durante, ou por algum momento, tá? Algum período do dia. Uma coisa que acontece overnight, acontece da noite para o dia, por exemplo, e a gente vai ver isso mais adiante. Fechado? Trocando então a paginazinha, vamos ver o que a gente tem agora? Mais um pouquinhozinho, through. Eu sei que tem algumas lanchonetes que tem uma coisa chamada drive-thru, que não escreve dessa forma, mas que é uma escrita um pouco mais informal, vamos chamar assim, tá? Mas esse through aqui é o mesmo que está escrito nas lanchonetes lá, tá? E que dá a noção de que tu pode fazer o pedido através da janela do carro, através do balcãozinho da moça que te atende ali, tá? E receber, inclusive, fazer o pagamento tudo através. Through. É uma expressão importante também. Towards, que dá uma noção de em direção a alguma coisa ou em relação a algo. Ela pode ser escrita com S ou sem S, toward ou towards, tá? Bastante importante e bem frequente nos textos mais formais, certo? A noção de under, que dá noção, que dá claramente pra gente a ideia de sob ou embaixo de alguma coisa. Veja, embaixo, eu não falei abaixo, porque abaixo nós já vimos, o abaixo é o below, tá? Esse aqui, o under, ele é um pouquinhozinho diferente, tá? Uma expressão de tempo, o until, uma expressão bacana, tá? Que daí dá a noção de até, às vezes ele pode até se apresentar simplesmente como till, cai aquele U e o N e entra um outro Lzinho no final, que é a mesmíssima coisa. Mas esse till que eu te falei é de um uso um pouco mais informal. Chega com with, que tem o seu oposto em without, então with da ideia de com, perceba a caracterização da preposição, e without a ideia do sem. Lembrando que esse without, esse sem, traz consigo uma ideia negativa. Isso pode fazer uma diferença na hora de você interpretar um texto qualquer. Fechado? E o within, que é uma expressão também muito ligada a tempo, principalmente, tá? Mas também a lugar, que dá a noção de dentro de alguma coisa. Feito? Bom, agora que a gente viu uma coleção de palavras importantes, você vai ter condição de revê-las novamente, que é o que eu sugiro que faça, vamos dar uma olhadinha em como essas expressões se colocam nas sentenças, porque as palavras isoladas não existem, elas estão sempre contextualizadas. E a primeira frase aqui, o cara fala o quê? Tell me something about yourself. Me conta um pouco sobre você. Está lá o about, em negrito. A segunda fala o quê? Ele pergunta, o livro está abaixo ou acima da sua cama? Is the book below or above your bed? A outra, she is against the new rules, ou seja, veja a caracterização negativa dessa expressão. Ela é contra as novas regras. Against. Depois, a minha filha está entre aqueles dois. Porque to, ali foi repetido, tá? Aquilo é um erro, mas não tem problema nenhum, tá? Aqueles dois meninos, tá? A minha filha está entre aqueles dois. Lembra que between a gente usa para entre duas pessoas ou coisas. Quando houver alguma coisa entre mais de duas pessoas ou coisas, a gente vai usar among, ok? Lembrando. A próxima aqui, ele fala que o jantar será servido exatamente às 7 da noite, depois do meio-dia. Dinner will be served exactly at 7 p.m. O at sendo usado aqui para hora. Mas a gente vai falar um pouco melhor, sobretudo na revisão sobre in on in at. Eu já te prometi isso, certo? Aí aqui a gente vem para the thief is hidden behind the bushes. Ou seja, o bandido está escondido atrás daqueles arbustos.
behind, bela expressão, que se contrapõe a in front of, ok? E agora, I'll be seated by the door. Onde é que eu vou estar sentado? Próximo da porta. Não exatamente. Lembra que by também é uma expressão bastante versátil para a gente. Mudando um pouquinho, para complementar, mais umas frasezinhas. The letter was sent from Paul to Betty. O from determina a origem e o to determina o destino, tá legal? Então, o from, aquela noção, lembra daquela frasezinha lá do teu cursinho de inglês? Where are you from? Ah, I'm from Brazil. É essa mesmo, neguinho. Alright? Aqui, they arrived here in... Olha só que legal, essa aqui que bem rica, ó. Eles chegaram aqui em 2013, no mês de abril, in April, num belo dia, on a beautiful Sunday morning, at 7 p.m. Aqui a gente usou as preposições in, on e net juntinhas para falar de tempo, mas repito novamente, a gente vai falar sobre elas melhor na revisão. Tá legal? Aqui, os soldados invadiram a fazenda vindo através das árvores, através da floresta. Through. Aquela lá da lanchonete, lembra que a gente falou agora há pouco? E aqui, all the pipes are under the floor. Todos os canos estão onde? Embaixo do piso. Under the floor. E aqui para fechar, eu vou sair hoje à noite com ou sem tigo. Ai, isso ficou horrível, né? Mas com você ou sem você, melhorei um pouquinho, né? Entendeu? Got it? Beleza? Espero que tenha aproveitado para que a gente possa pegar essas expressões. Veja bem, nós vimos as expressões isoladamente, agora vimos elas contextualizadas. E agora nós vamos levá-las para dentro de onde elas moram, na casinha delas. Ou seja, dos textos. Tá? De vários textos. Lembra que a gente está explorando aqui vários formatos de texto, tirinhas, poesias, músicas e tudo mais? Então vamos ver que tipo de texto nos espera agora para a gente poder usá-las. Observa aqui, a gente ampliou bastante essa imagem para você poder ler, tá? Aqui eu tenho a Mônica e o Cebolinha. O Cebolinha é chamado de Jimmy Five nesse momento aqui, tá? E a Mônica é a Mônica mesmo em inglês. E o que está escrito aqui? Para dar uma olhadinha, bem simplinho, mas não esqueça. Isso aqui é uma tirinha. O elemento visual constante na tirinha vale tanto quanto qualquer palavra. Tá certo? Tanto que no último quadrinho não tem nada escrito. Vamos ver se tu vai entender. Eu tenho o quê? Hey Jimmy Five, I didn't know you prayed before you eat. Ela diz para ele que não sabia que ele rezava antes de comer. E ela fala, complementando, né? I hope you like the food I made. Eu espero que você goste da comida que eu fiz. Tá? E ali está a carinha dele, está rezando e tal. Depois aparece uma voz do aquém do além. Did you call Jimmy Five? Quem será que está falando com ele? A gente não sabe. Até olhar para o outro quadrinho, o que acontece? Ele levanta da mesa e quem é que senta na mesa? O anjinho da guarda. Por que será que ele chamou o anjinho da guarda e o anjinho da guarda sentou à mesa no lugar do Cebolinha? A pergunta vem como uma questão de vestibular ou de Enem. Compreensão de texto. Na tira acima, a conversa entre Mônica e Cebolinha denota, nos passa uma noção do quê? Que o Cebolinha é um menino muito religioso, porque estava rezando. Pensa comigo, tá? Tu vai decidir. Denota que a Mônica fez um jantar delicioso. Tire suas próprias conclusões. Que Cebolinha ficou com medo de provar a comida de Mônica. Ou que a Mônica e o Cebolinha fizeram juntos o jantar. Ou que a Mônica oferece comida ruim à Cebolinha. Bom, vamos ver vamos começar aquilo que não tem sentido, tá? Vamos começar do menor sentido para o maior sentido. Eu tenho na proposição A que Cebolinha é um menino muito religioso. Precisa ser muito religioso para rezar, certo? Não sei se essa aqui, para mim, ela não faz, não sei para você. Para mim não faz tanto sentido. Que a Mônica fez um jantar delicioso. Bom, aqui a gente não tem como saber, né? Não tem como verificar a comida, mas a gente tem um movimento do Cebolinha em relação à comida que ela ofereceu, tá? Que ele ficou com medo de provar a comida da Mônica. Então, ele quer dizer, imagina-se que ele estava rezando para chamar o anjinho da guarda, para salvar ele de uma roubada. Será? Não sei. O que a Mônica e o Cebolinha fizeram juntos o jantar? Bom, pessoal, a gente não sabe se foi jantar e eles não fizeram juntos, porque ela fala que ela fez. Então, essa aqui é uma das mais fora de todas elas. E que a Mônica oferece comida ruim à Cebolinha. Bom, a gente não tem como saber se a comida é ruim, por quê? Se ele não gostou, se a comida é ruim, porque ele não prova. Ele simplesmente deixa para um amiguinho dele, chamado Anjinho da Guarda, se encarregar de comer a comida que a Mônica fez. Não sei se tu concorda comigo, mas a resposta
mais adequada para responder essa questão é que a tirinha denota que o Cebolinha ficou com medo de provar a comida da Mônica. E a letra, então, que nós deveríamos marcar é a letra C. Amigos, espero realmente, tá, que vocês tenham aproveitado essa aula. Lembro para vocês que a gente, observa só, a gente viu aquele monte de palavras para que a gente pudesse, então, chegar a encontrar uma delas no texto. Uma estava lá, tá? Que é before, que é antes. Então, verifica só. Nosso trabalho é de formiguinha, mas a gente consegue fazer grandes coisas. A gente só não pode ficar parado. Tem que estudar de tudo, tá? Um pouquinho de cada coisa. E o inglês, principalmente, a formação do vocabulário, certo? A gente volta para a questão aqui, tá? E eu te mando um grande abraço, eu vou estar à disposição, te espero na aula da revisão também, tá? E segue na batalha, amigo, segue na batalha, porque, como eu falei lá no começo, tudo é possível pra gente, é só a gente querer, tá? Lembra do teu grau de comprometimento lá. Se ele for baixinho, aumenta. Se ele tiver alto, aumenta ainda mais. Valeu? Grande abraço, eu sou Eduardo Gafa Fischer e te vejo na próxima aula. Até mais!